Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre quem são os anjos. Para quem não sabe, o estudo dos anjos é chamado de angelologia, que seria estudo dos anjos pela sua etimologia. Logia vem de estudo e ângelo vem de anjos. E anjos na Bíblia existe assim uma ampla descrição de formas diferentes do que seriam os anjos. Aqui é um dos exemplos de como descreve como são os anjos. Inclusive, existe uma organização associada aos anjos, que nós não iremos falar sobre isso hoje, mas aqui é uma das formas de verificarmos anjos na Bíblia. Esse seria um dos visuais. Nós podemos ter esse visual, que é o visual de Ezequiel e também de Apocalipse, no qual ele descreve o rosto e cada uma das faces dos anjos com cara de animais, com a feição de homens. Se eu não me engano, é Ezequiel ou Daniel. Mas são livros simbólicos e, inclusive, na Arca da Aliança, em alguns outros lugares, fala que existe a figura de um anjo, no qual você tem quatro asas no fundo, no qual duas estão abertas, com duas eles cobrem um rosto e existem mais duas que cobrem a sua parte de baixo. Então, a Bíblia descreve tanto anjos semelhantes a seres humanos, com feições humanas que são muito amigáveis, só que, claro, brilhantes, reluzentes quando visita profetas, quando visita a casa de algumas pessoas, inclusive quando visita a casa de Ló. Figura ali é de um ser humano muito bonito, mas também existem figuras assim meio medonhas do que seriam os anjos e descrições na Bíblia muito diferentes. Eu acredito que todas essas visões estão certas, talvez existam anjos assim, realmente, ou podem ser só uma figura simbólica dos anjos em algum desses livros específicos. Mas anjos, basicamente, eles têm a função de serem mensageiros. Eles são seres espirituais e pessoais criados por Deus, dotados de capacidade moral e intelectual. Então, eles são seres como nós, criados por Deus, e eles têm moral e intelectualidade. A função dele hoje em dia é de ajudar os seres humanos, de servir a Deus, de nos servir também. Lá em Hebreus fala, também ele nos protege. Ele também serve para nos entregar mensagem. Não é tão comum isso acontecer mais hoje em dia, mas nós vemos lá no livro de Daniel um anjo entregando a mensagem. E eu não vou falar aqui das classes de anjos que nós temos, querubins, arcanjos e serafins, e nem vou falar sobre a função de cada um desses tipos de anjos, porque a aula se tornaria muito grande e essa discussão aqui seria muito ampla. Então talvez eu deixe isso para um outro vídeo. E eles também servem para trazer orientações específicas e também existem anjos que servem só para louvar e adorar a Deus 24 horas, como é citado lá no livro de Apocalipse. Além disso, tem alguns versículos sobre anjos que falam: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, que aqui fala do serviço dos anjos, Hebreus 1,14, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, Salmo 91,11. E aqui fala que enquanto Jesus ele subia, dois varões vestidos de branco, ou seja, similar a um ser humano, falou com os discípulos de Jesus em Atos 1, do 10 ao 11. Vocês podem ler e pausar se quiser. E os anjos, eles podem se tornar visíveis ou invisíveis, e a gente tem que ter clareza que eles são figuras celestiais, eles não são onipresentes, ou seja, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Só existe um anjo Gabriel, só existe um anjo Miguel, que são nomes de anjos citados na Bíblia, mas eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só existe um deles e eles não se subdividem ou a presença dele não se estende. Fora que nós não devemos adorar os anjos, que várias vezes no qual a pessoa na Bíblia, um personagem bíblico ficou surpreendido com a figura do anjo e se prostra para adorá-lo, esse anjo diz que ele não é digno de adoração. Sendo que algumas igrejas por aí, como eu mencionei, falam que Miguel e Gabriel estão visitando a igreja específica para trazer uma mensagem.
sendo que se outra igreja estiver dizendo a mesma coisa, é impossível que as duas estejam certas, porque Miguel só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. E certamente Deus não enviaria Miguel ou Gabriel para um culto específico, como algumas igrejas aí mencionam. Eles são servos do Senhor, utilizados para casos bem específicos. Então, tome cuidado com as igrejas que dizem que estão vendo anjos e que o foco do culto são anjos, quando pela Bíblia não deve ser isso. E eu queria mencionar também que os anjos eles são seres livres como nós. Então nós temos aqui, alguns pensam que anjos são robôs, mas anjos eles têm liberdade. E a escolha deles definitiva já foi provada quando Satanás se rebela contra Deus, e Satanás era um anjo, e ele se rebela contra Deus e fala que uma terça parte dos anjos apoiou a ideia de Satanás de se rebelar contra ele, e Deus o lançou e tirou esses anjos do céu. Então, existiram anjos que foram tentados por Satanás e que escolheram se rebelar, e existiram anjos que ficaram do lado de Deus. Os anjos que ficaram do lado de Deus e que permaneceram fiel ao Senhor, eles são os anjos, como a gente chama, e aos anjos que caíram ou que se rebelaram contra Deus, nós chamamos de demônios. Então, são anjos caídos. Essa foi uma introdução aos anjos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha tido uma visão geral do que a Bíblia traz sobre os anjos, para que eles servem. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal do Crescimentando, e quem sabe a gente não traga vídeos mais curtos e pontuais com respostas específicas sobre anjos. Então é isso, gente. Dá um gostei se você gostou. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.